E aí, galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, de Atualidade e Geografia, aqui do Vale, para mais uma aula para você aí, ó, né? Uma dica top para você, dica aí GCM, ó, GCM duas vezes, ó, à vontade, hein? GCM Palmas, Tocantins aí, ó. Vamos falar um pouquinho aí sobre GCM Palmas, Tocantins, ok? Então, nesse concurso aí, galera, ó, o concurso está chegando aí, né? As vagas ainda estão aí abertas, né? Até dia 2 de fevereiro, possibilidade aí, ó, saláriozinho básico R$ 3.440, mais benefícios para você, né? Então vem para cá, vem com a gente aqui para o Vale, que você vai conhecer as nossas aulas, clica no link que está aí embaixo para você ver, né? Que está disponível para você ir de videoaulas, né? Vem conhecer o nosso método, você vai ver que a gente tem aprovado muito nos concursos públicos aí no Brasil, principalmente nos concursos militares aí, galera. Então vem, vamos ver um pouquinho, né? Sobre o quê? Fatos políticos e econômicos. Então a dica aí sobre fatos políticos e econômicos que ocorreram no Brasil aí no último ano, principalmente no ano 2022 aí para você, né? De final do ano passado, meados de 2021 até agora 2022 vai cair nos concursos aí, ainda mais que a prova vai ser quando, né? Só 2 de abril de 2023, beleza? Então, toma aí, ó, Fatos Políticos e Econômicos, GCM Palmas. Tá aqui meu Instagram, @.prof.delmarmedeiros. Segue lá, galera. Segue lá, né? Faz pergunta, vamos trocar ideia. Eu já tenho um combinado com o pessoal aí. O combinado é o seguinte, hein? Olha como é que é o combinado, galera. Se eu tiver pelo menos 150 pessoas lá, 150 pessoas que seguiram lá no Instagram, você tem que seguir, tem que escrever aí embaixo, escrever para mim na mensagem lá, professor, GCM Tocantins, né? Tiver 150, quando chegar final de março aí, início de abril, ó, final de março, início de abril não dá, né? Final de março, eu vou disponibilizar para vocês um simulado aí com questões inéditas daquilo que a gente acredita que vai cair na prova, e um prevê para você do que a gente acredita que tem mais possibilidade de estar na sua prova aí, gratuito, só para quem estiver lá me seguindo no Instagram, mas a gente tem que ter pelo menos 150 pessoas seguindo lá, tranquilo? Então vamos lá. Demografia mundial do Brasil. Ah, professor, mas demografia? Então, galera, vamos pensar aqui. Olha só, no dia 15 de novembro de 2022, o mundo atingiu aí, né, segundo a ONU, 8 bilhões de habitantes, ó, 8 bilhões. Segundo a ONU, ok, galera? Segundo a ONU, 8 bilhões de habitantes. A população mundial vem crescendo aí de forma contínua, né? Lógico que esse ritmo de crescimento está desacelerando, né, galera? Por que esse ritmo de crescimento está desacelerando? Está desacelerando porque a gente hoje tem um mundo que é considerado um mundo urbano. E em um mundo urbano, filho deixou de ser, né, trabalho, né, deixou de ser um investimento, deixou de estar junto o tempo todo, e filho passou a ser custo, não é? A gente vê cada vez mais pessoas entrando no mercado de trabalho mais tarde, morando com os pais, e o valor para criar um filho é muito alto, não é? Então, a gente está vendo aí cair, né, o número de filhos. Esse número de filhos aí, tá, só para vocês saberem, chama taxa de fecundidade, né? Essa taxa de fecundidade aí no mundo todo, ela tem diminuído, ela tem caído aí, né? E aí 8 bilhões de habitantes, e se a gente pegar aqui, né, a previsão é que em 2100 a população do mundo, né, já vai estar diminuindo, mas que até 2050 a população do mundo, até 2050, deve chegar aí entre 10 e 11 bilhões de habitantes. Olha isso, hein? Até 2050 a população do mundo deve chegar entre 10 e 11 bilhões de habitantes. Mas como é que essa população aí, professor, está distribuída no mundo? Então a gente pode colocar aqui, ó, que primeiro a gente tem a China, depois a gente tem aí a Índia, ó,
depois a gente tem a Índia, depois vem os Estados Unidos, depois vem a Indonésia, depois vinha aqui, né, galera? Antigamente vinha aqui o Brasil, não vem mais o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão, aí depois vem o Brasil, não, o Brasil foi ultrapassado também ano passado pela Nigéria, e em sétimo aí está o Brasil, ó. Em sétimo está o Brasil. Se a gente parar para pensar aqui, tá, galera? A gente vai ver que China, Índia, Indonésia, Paquistão, estão tudo na Ásia. Então a gente pode falar aí que a Ásia, ela tem hoje ainda 60% da população do mundo está na Ásia. Informação importante, 60%. Apesar da China ser ali o país com maior população, 1,4 bilhões de habitantes, agora no início de 2023, a China vai ser aí, ó, ultrapassada pela Índia, né? E olha o que eles estão prevendo. Eles estão prevendo, só para vocês terem ideia, que em 2100, isso aqui vai estar assim, ó. Primeiro, Índia. Segundo, Nigéria. Olha isso, ó. Segundo, Nigéria. Terceiro, China. E o Brasil? 11º, Brasil. Brasil, a população brasileira vai, né, tá diminuindo aí, né? Se hoje a gente tem aí no Brasil 220 milhões de habitantes, a previsão é que em 2100 o Brasil vai ter mais ou menos 170 milhões de habitantes. Ó, a gente vai ter perdido 50 milhões de habitantes aí da população. Por quê? A população brasileira está envelhecendo, né, galera? A população brasileira está envelhecendo e o brasileiro tem cada vez menos filhos. Essa taxa de fecundidade do Brasil aqui hoje, ó, no Brasil, isso aqui hoje, ela já é mais ou menos 1,7 filhos por casal, né? Isso é uma média, né? A pessoa, como é que tem 1,7 filhos? Um filho faltando um braço? Não, né, galera? É 1,7 filhos, é uma média. E aí, são dois, né? O pai e a mãe. Morre 2 e tem 1,7 para substituir. Não tem jeito, né? Então, logo a gente vai começar a ter problema aí de reposição de mão de obra, né? A gente vai ter problema aí cada vez maior com a previdência social, né? Então, hoje, se aposentar 60, 65 anos, a tendência é no futuro próximo isso aumentar mais, né? E não é só isso, né, galera? Além dessa questão aqui, o que tem permitido a população do mundo envelhecer, crescer e envelhecer? Mesmo as pessoas tendo menos filhos, professor, né? A população do mundo está envelhecendo, está crescendo, exatamente, porque a população está envelhecendo, né? Então, a melhoria na qualidade de vida, nas questões médico-sanitárias, nas questões de alimento, tem feito com que as pessoas vivam mais. Com a pandemia isso mudou um pouquinho, mas a expectativa de vida no Brasil, antes da pandemia, para vocês terem ideia, era 87, vou dar uma arrumadinha aqui, 86,7 anos. O brasileiro estava vivendo, desculpa, galera, expectativa, vou até anotar, expectativa de vida aqui, ó, 76,7 anos, ó. Né? Isso caiu um pouco, né? A expectativa de vida do brasileiro aí, né? Por isso que a aposentadoria subiu. Mas além disso daí, o que a gente pode falar mais sobre demografia brasileira? A gente também pode falar aqui, ó, sobre IDH, né, galera? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, criado aí pela ONU. O que é desse Índice de Desenvolvimento Humano? Ele fala para a gente. Ele fala que ele vai avaliar qualidade de vida ou saúde, qualidade de vida ou saúde, não é isso? Através da expectativa de vida. Ele vai avaliar educação, quantos anos de estudo as pessoas têm, ok? E ele vai avaliar renda bruta. Renda bruta. Qual que é o problema? O problema é que o Brasil caiu pela segunda vez seguida, né? Nós caímos de 84ª colocação em 2020 para a 87ª
em 2021. Olha isso, a posição nossa está caindo, né? Isso aí está associado à renda, está associado à renda do brasileiro, que está diminuindo, logicamente, e isso aí também está associado a quê? A educação, principalmente a educação. Então, se a gente pegar os melhores países aí, a gente vai ter Suécia, está em primeiro, Finlândia, Noruega, né? Austrália. Então, os países europeus aí, ó, vem na frente aí, a Austrália aparece aí, a gente vai ter o Canadá também, né? E os piores países, entre os piores países, os 10 piores IDHs do mundo são países africanos, só para a gente saber aí. Tá ok? Então, informação importante. Outra informação. Xi Jinping. Quem que é esse cara, pessoal? Esse Xi Jinping aí é chinês, né? O nome já diz, né? O cara é chinês, ó. Chinês. Xi Jinping é o presidente da China, né? É considerado o cara mais poderoso que a gente tem aí na China, ok? É o Xi Jinping. Esse cara aí, né, foi eleito em 2012 e está no poder até hoje. Ele é considerado o segundo líder mais poderoso da China, né, desde aí da época do Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung era quem? Mao Tse-tung é o cara que fez a Revolução Chinesa, não é isso? Então a gente tem o Mao Tse-tung que fez a Revolução Chinesa, era o cara mais poderoso que tinha, que controlava tudo, considerado aí, né, o cara que mais matou na história da humanidade recente, tá? E depois a gente tem aí o Xi Jinping, né? Esse cara aí, ele está se consolidando no poder, e aí, agora, em 2022, no 20º Congresso do PCC, Partido Comunista Chinês, ele foi reeleito para o terceiro mandato dele, né? Terceiro mandato de 5 anos, então ele vai ficar aí no poder pelo menos, né? O mandato começa em 2023, pelo menos até final de 2028 aí no poder, né? E ele controla com mão de ferro o partido, né, comunista, né? E o governo lá, inclusive, trocou algumas pessoas que eram próximas a ele. O vice-presidente, que eles achavam que ia ser o sucessor dele, foi retirado, né? Então, ele mudou a China geopoliticamente, tá? Então, ele refez a visão chinesa em relação ao resto do mundo, não é? Principalmente no que diz respeito à economia e no que diz respeito à questão militar também da China aí, né? Por exemplo, a China é o país que mais tem investido em armamentos nucleares nos últimos anos aí, né? Tem muito menos do que os Estados Unidos, muito menos do que a Rússia, mas já é o terceiro país em número de armas nucleares no mundo aí, já é, para vocês, né, terem uma noção aí, a China, né? Mas, além disso, ele é considerado um grande estrategista, e dentro desse processo de ser um grande estrategista, ele construiu, criou a chamada Nova Rota da Seda. Essa Nova Rota da Seda, além de ligar a China à Europa, né, através de uma ferrovia que agora é considerada a maior ferrovia do mundo, sai da China e vai até a Espanha, para vocês terem ideia aí disso, né? E aí facilita o trânsito de produtos, de materiais, tudo, tá? A China também ela tem aumentado a parceria dela e as trocas comerciais com outros países do mundo, né? Principalmente, galera, América Latina, mas principalmente África, né? Países aí como Sudão, por exemplo, né? O Sudão já é a segunda maior área de exploração de petróleo da China, fora da China aí, né? A China tem investido aí em mais de 140 países. Se a gente levar em conta que o mundo não tem 200 países, a China já fez investimentos pesados, principalmente investimento em infraestrutura, em mais de 140 países, né? Tem feito também trocas permitindo que estudantes dos países vão estudar na China e chineses venham estudar nos outros países, né? Essa infraestrutura aqui, logicamente, ela é toda construída, voltada para quê? Voltada para fazer exploração de recursos minerais nesses países,
tá ok? Escoamento, inclusive no Brasil, a gente tem investimento aí, né, da China, uma ideia da China aí, né, que por enquanto está adormecida aí, deixar de lado, de construir aí a ferrovia Transpacífico, né, que ligaria São Paulo aí aos portos do Oceano Pacífico, passando aí, né, pela Sudeste, pelo Centro-Oeste, pelo Acre e pelos portos aí do Peru. Olha só, né, a ideia aí para fazer escoamento, né, passa pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, está levando, né, recursos minerais, está levando produtos agrícolas, não é isso? Outra questão aqui, a questão de Taiwan, né? A questão de Taiwan aí que teve em voga aí esse ano também, né? Principalmente depois que a gente teve aí a guerra da Ucrânia, né? As pessoas começaram a ficar preocupadas, né? Se a China está medindo a temperatura, vendo o que está acontecendo, para poder também invadir aí Taiwan e anexar Taiwan. Mas Taiwan é um país, pessoal? Então, galera, Taiwan, né? Era uma ilha formosa, né, conhecida como Formosa ou Taiwan, que durante a Revolução Comunista aí, né, e que o Mao Tse Tung chegou ao poder, os nacionalistas fugiram, né, milhões de pessoas fugiram da China continental para essa ilha aí, com medo do que iria acontecer com eles. E nessa ilha criaram uma China capitalista, né, República Democrática da China. E esse Taiwan é quem representou até a década de 70, para vocês terem ideia, tá? A China na ONU. Ela que tinha cadeira, né, da China na ONU, era representada por ela aí na ONU, tá? E aí o que acontece? Na década de 70 a ONU muda essa postura, né? Em 1979, os Estados Unidos deixam de reconhecer Taiwan como um país independente e passa a reconhecer como uma província chinesa, né? A China exigiu, quando ela fez a abertura econômica, né, que todo mundo reconhecesse que a China era uma só indivisível e que tanto Hong Kong quanto Taiwan pertenciam à China, ok? Então, Taiwan pertence, depende para quem você pergunta. Se você perguntar para os taiwaneses, eles vão falar que são independentes. Mas a maior parte do mundo considera Taiwan pertencente à China, né? Mas existe um acordo, né, que Taiwan tem o direito de ter autonomia, presta atenção, hein? Não é soberania, é autonomia, né, de eleger seus representantes, mas que ele pertenceria à China. Mas a gente tem, por exemplo, uma questão tensa esse ano, quando Nancy Pelosi, né, presidente do Congresso norte-americano, visitou Taiwan, né? E aí, quando um alto cargo de governo, principalmente norte-americano, visita um país sem falar com a China, sem pedir autorização, sem nada, é como se ela reconhecesse a independência da China, né? De Taiwan. Os Estados Unidos, ele faz jogo duplo, né? Faz jogo duplo. Ele fala que reconhece a Taiwan como pertencente à China, mas ele vende armas para Taiwan, por exemplo. E agora o Xi Jinping, ele falou que não vai aceitar essas interferências e que, se for preciso, ele vai usar de força militar para anexar Taiwan, né, e não deixar Taiwan ser independente. Outra questão, né, proximidade com a Rússia, aí, olha isso aí, né? Proximidade aí com a Rússia. A China se aproximou muito desde o início do ano, final de 2021, da Rússia, né? Uma contraposição ao projeto hegemônico dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um projeto hegemônico junto com a Europa, não é isso? De definir os rumos que o mundo deve seguir, de definir o que é certo e o que é errado, e aí essa proximidade aí é um contraponto a essa hegemonia ocidental, essa hegemonia dos Estados Unidos, né? E que pode levar aí a uma nova Guerra Fria, né? Alguns analistas até consideram que a gente já tem a chamada Guerra Fria 2.0 e que essa Guerra Fria 2.0 ela é representada principalmente depois que o Xi Jinping está no poder e começou no governo do Trump aí, né? Sobre a disputa comercial, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que isso já seria uma representação dessa Guerra Fria 2.0, né? E
por último aqui, dentro desse contexto, a política do Covid-0, que a gente tem visto aí na televisão constantemente, né? Os números de casos de Covid e de mortes voltou a aumentar aí na China, né? A China, para evitar problemas, criou o chamado Covid-0, política do Covid-0, e criou o lockdown. Lockdown que as pessoas rígido, não podem sair de casa. Quem vai para as fábricas não pode sair das fábricas, tem que ficar nas fábricas trabalhando, né, dormindo, comendo nas fábricas, não é isso? Muitos trabalhadores têm fugido das fábricas, né, fugiram das fábricas, tá? Os jovens foram para a rua com medo, mas foram manifestar contra essa política de Covid-0 do governo e a forma que o lockdown tem sido feito, né, criando uma situação nova, né, para o Xi Jinping, que é a situação aí de grandes manifestações. Essas manifestações foram reprimidas com violência pela polícia chinesa, né? A China não aceita esse tipo de manifestações, né? A última vez que teve manifestações assim, isso acabou em massacre, né, que foi no massacre da Praça da Paz Celestial, né, que estudantes também foram se manifestar aí, né, lá na década de 80, tá ok? E começaram a questionar, inclusive, a viabilidade dos jovens do Xi Jinping no poder, né? Isso fez com que, né, o governo acabasse flexibilizando a política de Covid-0. Essa flexibilização, tá, galera, de política de Covid-0, né, agora os analistas falam que ocorreu muito rapidamente, né, e que milhares de mortes têm aparecido, os crematórios não estão dando conta de enterrar as pessoas, né, os hospitais não estão dando conta de atender. Isso pode gerar uma nova onda de Covid no mundo todo. O mundo todo está atento ao que está acontecendo, principalmente porque não houve alto índice de vacinação na China, né? A China vendeu as vacinas, mas não vacinou a própria população. Então isso é um problema também. E alguns analistas falam, inclusive, que pode ocorrer de 800 mil a 2 milhões de mortes na China, né, agora em 2023, devido aos casos de Covid, tá? Situação grave que pode estar aí na sua prova. Olha lá, outras duas questões aqui sobre mortes que a gente teve recentemente, né? Duas pessoas, tá, galera, que a gente pode comparar, equiparar na importância histórica que essas duas pessoas têm para o mundo, né, moderno aí. O primeiro morre de Mikhail Gorbachev, morreu em agosto de 2022, aos 91 anos, né? É o carequinha lá que tem uma mancha na cabeça, né? Ele foi o último líder aí da União Soviética, o último líder da União Soviética, primeiro líder da União Soviética que não estava associado aí à Segunda Guerra Mundial, né? Não estava associado, né, não participou desses processos, né? Ele era muito jovem ainda na época. E aí o que aconteceu com Mikhail Gorbachev? Ele assume a União Soviética no momento em que a União Soviética está se esfacelando, está acabando, né? Vamos lembrar aí, a gente tem 3 grandes eventos, né, de dissolução da União Soviética. Algumas pessoas, cada um fala uma data diferente, né? Algumas pessoas falam que isso começa em 1986 com o acidente de Chernobyl, né? O maior acidente nuclear da história. Outros falam que ocorreu, né, começou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, em 1989, né? E outros falam que em 1991, com o fim da União Soviética, e que aí o fim da União Soviética teria levado ao fim da Guerra Fria, né? Bom, ele é muito importante, né? Foi o último líder aí, foi Prêmio Nobel da Paz na década de 90, 1990, né? Por que ele foi Prêmio Nobel da Paz? Primeiro, que ele tentou negociar o fim da corrida armamentista nuclear com os Estados Unidos. Ele é um dos grandes responsáveis por, naquele período, negociar o fim dessa corrida armamentista nuclear. Inclusive, tá, galera? Ele, antes de morrer, nesse ano 2022, ele era um grande crítico ao Vladimir Putin, principalmente a invasão aí da Ucrânia, né? Ele era um grande crítico a essa situação aí, tá? Então, isso pode cair na sua prova, né? Crítico
Vladimir Putin ou da invasão da Ucrânia pela Rússia, que foi o último grande liderança da União Soviética e que morreu em 2022. Ó, isso pode estar na sua prova aí, né? Tem que saber o nome aí, Mikhail Gorbachev, beleza? E ele criou aí, né, Glasnost e Perestroika, na realidade invertido, né? O que foi isso? Para tentar evitar o fim da União Soviética. Perestroika era abertura econômica, então ele fez uma abertura econômica permitindo investimentos no país, só que as pessoas não confiavam que era um país socialista, e aí em seguida ele fez a Glasnost, que é a abertura, que é a abertura econômica, que é transparência econômica, né? Transparência econômica e política para as pessoas verem, inclusive, né, onde o dinheiro estava sendo investido, e acaba com a ideia de partido único. Aqui ele acaba com a ideia de partido único. Apesar da Glasnost e da Perestroika, ele não consegue evitar aí o fim da União Soviética em 1991. Tá, galera? Importantíssimo isso daqui para você, né? Se você está gostando aí das informações, tudo, dá um like para a gente aí, ó, né? Aperta o sininho de notificação aí e vai lá, adiciona lá, ó, o que eu falei, hein? 150 edições, nós vamos aceitar aí, né? Fazer para vocês um simulado, tranquilo? E aí a gente tem aqui a Rainha Elizabeth II, todo mundo achava que não ia morrer nunca, não era isso? Tem gente que achava aí que era reptiliana, não era? Pois é, galera. Então, mas morreu esse ano aos 96 anos, depois de 70 anos de reinado, né? Ela foi preparada para ser rainha, o pai dela morre cedo, jovem ainda, né? E aí ela virou rainha aos 26 anos, ok? E é o mais longevo, né? O mais longo reinado que o Reino Unido já teve aí, 70 anos de reinado. O atestado de óbito consta, né, que a morte foi natural, né? Então essa morte aí natural é por velhice, né, já com 96 anos, beleza? Foi uma rainha respeitada no mundo todo, né? Considerada aí uma chefe de Estado extremamente cuidadosa, né? E que cumpriu as obrigações dela, abriu mão de família, abriu mão da vida dela para cumprir as obrigações dela como chefe de Estado. Agora, com a morte dela, quem assume era o príncipe Charles, que passa a ser chamado de Rei Charles III. Então, o Rei Charles III assume aí, né, como novo chefe de Estado. Então, a gente tem chefe de governo, que é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento, pelo Congresso do Reino Unido, não é isso? E a gente tem o chefe de Estado, que é o rei. E ele não é só chefe de Estado do Reino Unido, não, hein, galera? Ele é chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 países, só para você ter ideia, né? E de mais 14 países. Desses 14 países que ele é chefe de Estado, né, a gente tem aí, por exemplo, o Canadá como um dos países importantes, a Austrália, não é isso? Então tem o Rei Charles III como chefe de Estado. Bom, além disso que ocorreu no Reino Unido a gente tem uma outra questão importante aí, né, que a gente não vai delongar aqui, porque o nosso tempo está acabando, né? Mas é a troca de primeiros ministros, né? No ano de 2022, a gente teve duas trocas de primeiro-ministro aí no Reino Unido, né? Isso gera uma instabilidade política no país, é lógico, né? Então a gente tem aí o Boris Johnson, que era um primeiro-ministro muito forte, muito importante, né? Que assumiu aí, né? Quando houve a renúncia da Theresa May. Olha isso, hein? Renúncia da Theresa May, ele assume no lugar da Theresa May lá em 2019, e o objetivo dele era o quê? O objetivo dele era fazer o Brexit ocorrer, a saída do Reino Unido da União Europeia, e ele consegue fazer isso, lógico que às vezes com algumas atitudes polêmicas, mas durante a pandemia, galera, durante a pandemia, ele, apesar de pregar lockdown, ele fez festas, né, particulares, que foi muito criticado, né? Ele teve posições que foram muito criticadas também pelos seus pares, pelos seus colegas de parlamento, tá? E ele
colocou, né, em um cargo, deu um cargo aí de ministro, né, para um político que tinha denúncias. E ele sabia dessas denúncias de assédio sexual, assédio moral. E aí ele começou a ser muito pressionado. E no ano 2022 ele não aguentou e renunciou. Ele era muito importante, por exemplo, né, um dos personagens mais importantes na guerra da Ucrânia, em apoio ao Vladimir Zelensky, ao presidente da Ucrânia. Aí. Muito importante a posição dele em relação a isso. Ele foi substituído pela Liz Truss. Liz Truss aí assumiu, né, prometendo melhorar a qualidade de vida da população, porque a guerra da Ucrânia trouxe uma crise econômica muito grande, aumento da inflação, aumento da energia, né, e o inverno chegando, e a Liz Truss prometeu fazer aí uma reforma econômica no país, só que ela não foi bem sucedida, as pessoas não gostaram da proposta que ela fez, e 44 dias depois que ela assumiu, sem sustentação, ela também renuncia, e quem assume é o Rishi Sunak. Rishi Sunak ele tinha perdido a eleição aí para Liz Truss, tá? O Rishi Sunak, ele assume, né? Ele é um descendente, filhos, né, de indianos, ok, que migraram para o país, mantém o apoio, inclusive fornecendo mais armas aí para a Ucrânia, é considerado um economista experiente, trabalhou aí durante o governo aí do Boris Johnson, é considerado muito experiente, né? Tem apoio hoje do parlamento, mas já tem começado a gerar polêmica, inclusive com leis, tentativa de criar e passar leis anti-imigração, né? Porque aí você tem, né, um primeiro-ministro que os pais são indianos, migraram para a Índia em busca aí de melhorar a qualidade de vida e que hoje tem defendido criar leis anti-imigração, né? Então são situações meio tensas e polêmicas que a gente tem aí. Então isso aí é a nossa dica para você, beleza, galera? Fica ligado aí, ativa o sininho se você gostou, vai lá, @prof.idelmarmedeiros, segue lá, né? Também segue aí, galera, escreve aí no canal do Vale, vai lá ver as nossas aulas. Nossas aulas estão top aí para palmas, hein? Estão top para concurso de palmas, tá ok? Segue a gente aí, ativa o sininho que você vai receber várias aulas também aí, né, de dica no YouTube aí para vocês, tá bom, galera? E não esquece não, hein? No @prof.idelmarmedeiros você tem que deixar uma mensagenzinha para mim, que é GCM Palmas, para você depois ter o direito aí a receber o simulado. Tranquilo? Fica com Deus aí. Até a próxima aula nossa, galera. Até a próxima dica, hein? Um abraço!